Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e o que eu quero falar agora é sobre hobbies. Uma pessoa que foi diagnosticada com transtorno mental, ela tende a às vezes se desconectar dos hobbies dela, porque tem um sintoma que pode ser um sintoma negativo da esquizofrenia, por exemplo, ou um sintoma da depressão que se chama anedonia. Esse sintoma ele se refere à dificuldade de sentir prazer nas coisas que sentia antes. Só vou conferir aqui se é esse mesmo nome, anedonia. Aqui, ó. Anedonia é a incapacidade de sentir prazer ou se motivar para realizar atividades que antes eram prazerosas. Essa é a definição da inteligência artificial do Google. E eu não. É bem. Essa é a definição mesmo, né? Sem dúvidas. E, e o que. Eu, quando fui diagnosticado com esquizofrenia, eu acho que até mesmo um pouquinho antes, talvez ali, quando eu estava enfrentando a psicose. Quando eu estava enfrentando a psicose, eu acho. Em alguns momentos eu sentia anedonia. Se não me falha a memória. Mas havia outros momentos onde eu descobria coisas novas sobre mim que eram muito bons. Isso que é engraçado, né? Mas em alguns momentos eu não sentia prazer em algumas coisas, né? Mas, por exemplo, às vezes eu via um gatinho na janela e eu sentia prazer imenso naquilo. Então, é um pouquinho inexplicável. Então, quer dizer, eu não consigo explicar muito bem a psicose ainda, mas espero que um dia me faça sentido total, né? Que na psicose, em algumas coisas eu sentia muito prazer, em outras coisas eu não sentia mais prazer. Mas eu acho que é um caso à parte. Mas, enfim, depois da psicose, quando eu recebi ali o diagnóstico de esquizofrenia, para quem não sabe a minha história, eu fui diagnosticado com esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo depois transtorno bipolar e depois foi adicionado o diagnóstico de autismo. Hoje eu tenho 2 diagnósticos, né? Transtorno bipolar e autismo. Então, depois ali que eu fui diagnosticado com esquizofrenia, videogame, não sentia mais prazer, sei lá, em assistir um filme, mal conseguia assistir um filme, uma série que fosse, né? Pareciam coisas que não faziam mais sentido para mim. E eu acho que faz parte da doença mental. Da doença mental, eu não gosto desse nome. Mas eu acho que faz parte da tua jornada, do teu processo de recuperação, melhor falando assim, porque eu acho que tu tem que descobrir coisas novas no teu processo de recuperação. Porque vencer, por exemplo, vencer a depressão é muito sobre... Também não gosto da palavra vencer a depressão, mas não vou me apegar muito a termos aqui. Mas se dar, conseguir se recuperar de uma depressão é muito relacionado a ressignificar e ressignificar coisas na vida, sabe? Por exemplo, se o videogame antes não dava prazer, não estava mais dando prazer, significa que tem alguma coisa que tu tem que descobrir sobre o videogame que realmente te dá prazer. Talvez você tenha que descobrir quais são realmente os jogos que você gosta. Ou talvez tenha algum aspecto no videogame que tu gosta. Talvez tu goste de criar videogame, não necessariamente jogar videogame. Ou talvez tu goste de desenhar os personagens do videogame, não necessariamente jogar videogame. Então é mais profundo do que simplesmente a simples descrição de que a anedonia é não sentir mais prazer pelas coisas que você sentia antes. Não é simplesmente isso. A anedonia é muito mais do que isso, é muito mais profundo. E então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os meus hobbies, né? Antes de ser diagnosticado com esquizofrenia, eu estava sentindo um pouco menos de prazer por videogame. Hoje eu já sinto mais, mas, no entanto, eu jogo muito pouco. Eu tenho um Nintendo Switch e eu gosto de jogar os jogos que mais me apetecem.
Eu basicamente não vou atrás de jogo que... quer dizer, eu vou, na verdade, né? Eu pego de vez em quando joguinhos para testar. Mas eu particularmente não gosto de investir tempo em jogos que não me... Quando logo de primeira não me batem. É como se fosse assim, se de começo é um sim, é um sim. Se é um sim ou não, então não faz sentido. Sabe, quando você vê pela primeira vez que aquilo te apeteceu, aquilo é um sim. Se tu não sentiu isso, aquilo é um não. É bem claro assim. E porque senão é capaz de eu pegar um jogo e não gostar logo de primeira, sabe? Então tem que ser um sim logo de começo, assim, né? Por exemplo, Pokémon. Pokémon, para quem conhece aí a série Pokémon. Para mim é um sim logo de começo. Brincar com os Pokémons ali, evoluir os Pokémons, participar de batalhas, para mim é muito legal. Eu gosto bastante. E participar de campeonatos, evoluir cada vez mais, etc, né? Então, tem que ser uma coisa que faça sentido logo de começo. Outras coisas, outros hobbies que eu gosto de fazer. Fazer churrasco, ou fazer uma comida, aprender um prato novo, né? Esses tempos eu estava aprendendo a fazer pão. E por que é algo que eu comecei... quando fui diagnosticado com esquizofrenia, eu não tinha... Eu mal cozinhava. Eu acho que a minha mãe fazia a maior parte dos meus pratos. E de repente, para mim, despertou o interesse de aprender a fazer pão, porque eu vi um cara na internet fazendo churrasco, e ele fazia um churrasquinho no meio do mato, né? Ele fazia assim, em cima de uma pedra, ele fazia o churrasco, inclusive, e ele fazia o pão em cima da pedra. Eu olhei aqui, pô, eu acho isso bem legal, né? Se eu fizesse isso sei lá, eu ainda não fiz isso no meio do mato, né? Nunca fui acampar para fazer isso, né? Ainda. Mas eu acho essa ideia muito boa, acho muito legal. Eu quero aprender a fazer pão também, para um dia fazer um churrasquinho e colocar no pão, para fazer um pão junto com o churrasquinho. E foi assim que eu aprendi a fazer pão na mão, né? O pão sovado, que pode ser considerado uma forma de hobby também, né? Aprender a cozinhar é uma forma de hobby. Eu particularmente não gosto de cozinhar, mas se pedir para eu fazer pão, eu já gosto de fazer, né? Já é uma coisa que me apetece mais, porque ou fazer um churrasco já é uma coisa que me apetece mais, chama mais a minha atenção do que simplesmente... Acho que porque também tem um ritual, né, por trás, o churrasco no caso, né? Pelo menos aqui no sul tem... Eu acho que em todo lugar tem, na verdade, do Brasil, né? Tem esse ritual que é de preparar o carvão, botar o fogo na churrasqueira. Dependendo do caso, se tu quiser, dependendo de onde tu vive, né? Tu pode pegar uma madeira que dá um gostinho extra na carne, passa um defumado específico para carne, né? Um tipo de madeira, dependendo do tipo de madeira. Então, tem todo um ritual por trás disso, que me faz a cabeça, que eu gosto de aprender também. Outras coisas que eu gosto de fazer é escrever poesia. Eu acho que a pessoa bipolar, não sei se é necessariamente por causa da bipolaridade, mas eu ouço falar muito, mas muito, que pessoas com bipolaridade, e tem exemplos, vários exemplos, né? Elas são muito criativas, mas eu tenho meus momentos criativos. E muitas vezes eles acontecem nos momentos de tristeza profunda, nos momentos de desespero. E os momentos de depressão são engraçados. Vem os momentos de depressão. Eu não tenho muito momentos de depressão, eles são mais raros em mim, né? A minha bipolaridade é a tipo 1, que é mais relacionada à mania, mais momentos de mania, de euforia. E é curioso que quando eu entro num momento de depressão, graças a Deus eles não têm se apresentado de forma muito forte para mim nos últimos tempos, mas quando eles aparecem momentos de depressão, eu já vejo assim, é depressão. Mas eu acho que daqui a pouco vai vir uns insights legais. Vão vir uns momentos de criatividade legais. Aí eu já fico preparado eu tenho um aplicativo que é o Google Keep, se alguém já ouviu falar, que é de fazer notas. Eu já fico preparado para escrever no Google Keep as minhas poesias. Eu escrevo umas poesias ali.
E daí eu publico no meu Instagram pessoal. Até talvez um dia eu possa ler aqui para vocês algumas poesias que eu tenho. Eu acho que até posso tentar procurar alguma poesia que eu tenho para ler aqui. Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se eu encontro uma poesia legal. Eu escrevi uma poesia esses tempos. Eu publiquei ela, na verdade. Eu já tinha escrito ela antes. Que é uma poesia sobre esperança. Tá certo que as minhas poesias provavelmente não são uma poesia bem elaborada como dos grandes escritores, né? Mas eu gosto delas mesmo assim. Esperança. Não vi o céu azul lá fora, mas dentro do meu coração enxerguei a grama verde viva e senti o vento fresco nos meus cabelos. Quase preso em memórias ruins, uma luz brilhosa as leva embora. Enxergo um horizonte azul e belo, o oceano calmo do meu coração. A minha esperança se acorda agora, e não há escuridão para apagá-la, pois essa é uma luz eterna e divina, que guardo para mim e para todos. Meu coração palpita com amor e paixão, a esperança me trazendo emoção. Tão potente e formosa arrebenta a visão daqueles ainda cegos pela desilusão. Então essa é uma poesia que eu criei e que eu gosto de fazer nos meus momentos livres, principalmente quando chega os momentos de depressão, e que eu percebo nesse momento de depressão é quando eu percebo que está chegando também momentos de criatividade. O mesmo ocorre com os desenhos. Os desenhos, eu penso que eles ocorrem talvez nos momentos que chamamos de hiperfoco, que o desenho ele exige mais detalhe, né? A poesia, eu não preciso aplicar tanto detalhe no processo de criação. Mas o desenho eu tenho que ir ali, às vezes eu estou fazendo um pontilhismo, preciso dedicar muito tempo a fazer cada detalhe. Às vezes aquarela também, tem que fazer o esboço, e o esboço também exige detalhe. A aquarela é um pouco menos detalhada, né? Mas esboço exige algum detalhe. Isso porque o desenho é algo relacionado a mim, porque eu falo do desenho porque eu sou formado em design de animação, eu sou um designer. Então eu aprendi a desenhar desde criança eu desenho, né? E hoje também é assim que funciona com os Terapimon que eu estou criando, que de começo eu criei como os monstrinhos da saúde mental. E hoje eu deixei como os monstrinhos trepitais, tem toda uma história por trás disso, né? Quem quiser saber mais é www.terapimon.com.br. Lá tem mais sobre os Terapimon. E eu uso meus momentos de criatividade para criar eles. Hoje eu não coloco como uma obrigação assim criar sempre eles. Eu tenho o planejamento de criar uma história em quadrinho com eles, mas eu deixo isso acontecer nos meus momentos de inspiração. Fazer arte e artesanato. Arte e artesanato, por exemplo, esses tempos eu estava fazendo, bateu também inspiração nos momentos mais relaxados e dediquei algum tempo para distrair a mente, deixar a mente vagar um pouco. E isso foi positivo para mim, porque eu criei uma pecinha teatral do Super Mario. Foi engraçado, mostrei para os meus sobrinhos, eles gostaram, eles acharam bem engraçadinho. E é legal, porque tu trabalha a tua criatividade. Eu botei uma cartolina, né? Peguei um papel, quero dizer, e criei um background, falando em inglês aqui, criei um fundo, né, do Mario, junto com aqueles bloquinhos do chãozinho do Mario, o bloquinho com ponto de interrogação, e fiz um bonequinho do Mario ali percorrendo naquele cenário, junto com uma pecinha teatral que eu fiz com ele, né? Tipo uma pecinha de marionete. E fiz aquilo apenas para me divertir. O único propósito era me divertir. Porque essa é a ideia do hobby, né? O hobby é apenas diversão, não precisa ele ter uma visão monetária. Ele pode ter uma visão monetária, mas não precisa ter, né? E eu acho que é isso. Pelo menos o hobby, pelo que eu vejo, é diversão. Se quiser ter uma visão monetária, pode ter, mas não é obrigado.
Outra coisa que eu gosto de fazer é teatro, interpretar. Como eu disse, né? Eu fazia a pecinha teatral do Super Mario, eu fazia a voz do Mario. Luigi, Luigi, como é stato, Luigi? Sabe? Fazer uma vozinha, ou então o Mickey, né? Vem cá, amigão, vem cá. Pluto, Pluto. Ou fazer a vozinha do Mickey. São coisinhas que eu gosto de fazer. Eu não sou dublador, né? Também não sou um ator profissional. Mas é importante para mim ter aquele momento de... onde eu possa me expressar do jeito que eu quiser. Eu parei de fazer teatro no meio de 2024, na metade do ano de 2024, se eu não me engano. E aquele era um local bom, sabe? Que eu conseguia me expressar. Eu recomendo muito as pessoas que têm assim, alguma dificuldade de expressão, ou até mesmo de buscar, que querem buscar autenticidade. Eu vejo isso muito no teatro, que querem buscar autenticidade, fazer teatro. Teatro é um local que tu consegue encontrar a tua autenticidade, não apenas no ato de fazer teatro, mas através dos contatos, das conexões que você faz no teatro também. E uma coisa que eu gosto de fazer esse podcast, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço por hobby, fazer os vídeos para o YouTube, que eu gosto de fazer. Eu tenho preferido fazer podcast, tem sido mais fácil para mim. Leitura é muito bom. Nos últimos tempos tenho lido menos livros, mas eu leio muito artigo, hora ou outra pesquisando artigo científico. Vejo muitos livros sobre... Tenho visto livros sobre antipsiquiatria, luta antimanicomial. Estou dando uma pesquisada sobre isso. Eu acho que às vezes não é porque a gente não lê um livro inteiro que a gente não captou alguma coisa desse livro. E eu tenho essa tendência de pegar um livro, ler até a metade e parar. E eu me sentia mal quando fazia isso, né? Quando pegava um livro, lia até a metade e parava. Hoje eu vejo que não, tá tudo bem. Tá tudo bem se isso acontece. Eu não fico tão apegado, né? Eu vejo assim, se eu li o livro até a metade e parei, não tem problema. Não tá tudo bem, eu captei alguma coisa. Pelo menos eu aprendi alguma coisa. Melhor do que se não tivesse nem tentado, né? Então, tá ok fazer isso. Talvez algumas pessoas discordem. Mas... E claro, é legal também ter persistência, né? Não é sempre que a gente deve ficar deixando os livros de lado, mas eu dou mais valor à exploração, explorar no sentido de buscar conhecimento de diversas fontes do que tu se apegar a apenas uma fonte. Outra coisa que eu gosto de fazer, é meio estranho dizer isso, mas rolar nas redes sociais, ficar rolando, ficar scrollando. Mas eu não... Quando eu percebo que eu estou scrollando no Instagram ou feito um zumbi, eu não gosto. Quando eu vejo, eu tô que nem um zumbi, tô no modo zumbi, eu já fico assim, eu fico um pouco agoniado daí. Aí tem algumas redes sociais que eu gosto no sentido, na medida do possível, né? Porque eu particularmente não gosto de nenhuma rede social, no fundinho eu não gosto de nenhuma, mas eu gosto do Threads para discussões, eu gosto dos grupos do Facebook também para discussões, para conversar, para compartilhar alguma coisa. É o que eu gosto. E eu ficar scrollando, ficar vendo postagens. Eu faço isso, mas eu não gosto quando eu faço isso, né? Eu não gosto do que eu prefiro às vezes assim, não, eu deveria estar fazendo outra coisa em vez de ficar scrollando as redes sociais. Fazer academia também, não vou dizer que é uma coisa que eu gosto muito, mas é uma coisa que eu tenho que fazer, né? É mais no sentido de eu ter que fazer, metade ter que fazer e metade gostar de fazer. Porque, né, falar a verdade, quando eu tenho momentos que eu realmente gosto de fazer aquilo, de ver que o corpo ele responde àquilo que eu estou fazendo, ele responde no sentido de que tu vê resultado, o corpo fica mais forte, você fica mais ágil, você tem melhor condicionamento físico. Então tem esses benefícios, daí é onde dá vontade de ir para academia mesmo.
Aí você não quer faltar, né? Mas às vezes acontece, dá umas baixas e tu vai 2 vezes ou uma vez na semana na academia. Fazer caminhadas é uma coisa que eu faço de vez em quando, bem de vez em quando. Agora que eu comecei a academia, eu diminui a caminhada, mas de vez em quando eu gosto de fazer. Fotografia também é muito legal, é muito bom, nem que seja fotografia ou filmagem, né? Também, nem que seja só apenas com a câmera do celular. Eu lembro que um dos trabalhos da faculdade que eu queria fazer, quando eu estudava na UFSC, e eu me arrependo até hoje, eu estudava design lá, eu me arrependo até hoje de não ter feito isso na aula, é uma disciplina de fotografia digital. Mas a ideia do trabalho era fazer fotografias. A minha ideia era mostrar como a potência de um celular para fazer boas fotos, fazer boas fotografias. Como, por exemplo, você se desprender, porque na UFSC eles te ofereciam um bom material para tu fazer as tuas fotos. Eles ofereciam câmeras DSLR com diversas lentes. E a minha ideia era o seguinte: poxa, e se eu tivesse que fotografar apenas com um celular velho? Essa era a minha ideia. O quanto que eu posso fazer com o celular velho? Que fotos bonitas eu posso fazer com o celular velho? E na verdade eu fiz muitas fotos bonitas com o celular velho, antigo meu. E eu guardo elas até hoje. Eu acho que eu tenho elas ainda. Espero que eu ainda tenha. Tenho que dar uma olhada mas eu acho que eu tenho algumas assim. Mas tem que dar uma olhada nos HDs antigos, né, que eu tenho. Mas eu lembro que eu fiz muitas fotos bonitas, porque eu focava mais na composição das fotos do que necessariamente eu estou aqui com posso configurar o ISO agora e eu tenho que configurar, agora eu estou aqui com uma lente incrível, então eu tenho que fazer uma foto com essa lente, não sei o quê. E às vezes o que tem que fazer é focar na composição, focar pode-se dizer até mesmo arte de fotografar e se importar mais com isso do que necessariamente com o material que tu estás usando para fotografar, com o equipamento, né? Outra coisa, ir para o sítio. Eu gosto muito de ir para o campo, subir a serra, ir para as montanhas, como também pode se chamar. Eu gosto muito de frio, eu gosto de sentir frio, né? Eu acho que é porque quando eu era mais novo, eu ficava muito doente no verão e eu acabei faço uma relação muito ruim com o verão, né? No verão, para mim, eu vejo como uma coisa ruim. Então eu gosto de ir para o sítio, porque geralmente o sítio é ir para as montanhas, para o sítio que eu geralmente vou é nas montanhas, é na serra, né? Se chama, ou montanhas, eu acho que é a mesma coisa. E eu faço relação disso com coisas boas. O frio, eu acho que também porque eu sou introvertido e ir pro sítio sabe, o frio é bom para quem é introvertido, né? E eu gosto de ir pro sítio também porque é bom para dormir, por causa do clima frio também, e outras atividades de sítio também são boas. Também eu gosto bastante, mas faz tempo que eu não faço elas, né? Apesar dos pesares. Viajar é uma coisa boa, mas nem sempre é possível. Tem um monte de lugar que eu quero viajar. Eu não desencorajaria ninguém a não viajar, né? A desencorajar a viajar, né? Eu acho que a pessoa tem que se encorajar a viajar, querer conhecer o mundo. Se a pessoa não quiser, claro, fica na dela, não tem problema. Mas uma pessoa conhecer o mundo, conhecer o Brasil também. Mas a pessoa, é importante ela ter a mente aberta a absorver novas culturas, absorver novos pensamentos, formas de pensar, sair da bolha, né? Eu acho muito importante isso. E não viajar para ficar dentro da bolha, né? Tipo, vou viajar para os lugares que façam eu ficar mais dentro da bolha ainda. Não, tem que ser viajar para lugares que vão te tirar da bolha também, né? Eu acho que é isso, né? Não ficar viajando, sei lá, tipo, a pessoa é viciada, é válido também, mas a pessoa é viciada
em dinossauros e só viaja para locais onde tem dinossauros, fósseis de dinossauros, quero dizer, né? E, tipo, às vezes não vê uma coisa nova, uma coisa diferente, algo diferente, assim. Não sei se entendeu o que eu quis dizer, mas o que eu quis dizer é que sair, abrir um pouco a mente, né, em relação a viagens. Meditação. Ah, sabe por que eu digo isso? Voltando aqui em viagens, é porque uma vez eu fiz uma viagem para um local quente. Eu fiz uma viagem para o Jalapão. E eu pensei, caraca, eu acho que eu não vou aguentar essa viagem, porque eu não gosto de quente, né? Como eu falei. E foi uma das viagens mais fantásticas que eu já fiz na vida. Tá certo que eu ainda não viajei muito, né? Mas tenho muitas lembranças boas daquela viagem. Eu gostei muito mesmo. Foi demais. Meditação ou respiração. E por último, eu estou explorando a questão do breathwork. É um nome em inglês. Breathwork, trabalho de respiração, alguma coisa assim. E eu explorei isso primeiramente através do Wim Hof, o método Wim Hof de respiração. E eu uso a meditação normal, a Zazen, normalzinha. Presta atenção na respiração ali durante 5 minutos, ou então durante 10 minutos, ou 15 minutos, ou 20 minutos, né? É um desafio todo dia fazer isso. Gosto de fazer trilhas. Graças a Deus, o local onde eu vivo tem muitas trilhas boas para se fazer. Moro em Florianópolis, então aqui tem muita trilha legal para se fazer. É o que não falta. Brincar com os meus sobrinhos. Gosto de brincar com eles de videogame. Então, também brincadeiras de imaginação. Sei lá, quando era pequeno, eles eram pequenos. Hoje eles não brincam muito disso. Se bem, por exemplo, eu imaginava, agora a gente é os heróis do Senhor dos Anéis, agora vamos pegar os arco e flecha e vamos atingir os orques. E fazia arco e flecha de imaginação assim no ar, sabe? Imaginava um arco e flecha. Acho muito legal, assim, trabalhar a imaginação desse jeito, mas... Claro, não é toda criança que gosta, né? Mas era divertido. Eu gosto de conversar também, às vezes, tipo, qualquer coisa é uma coisa que eu gosto de fazer, geralmente buscando conversar sobre alguma coisa intelectual, mas às vezes também até sobre coisas divertidas, sobre coisas leves, sobre coisas que são do dia a dia, que apesar de que nem sempre eu entro facilmente numa conversa do tipo sobre o tempo, né? Uma pessoa está na fila da padaria e começa a conversar sobre o tempo. Não, isso aí é uma conversa difícil de eu me conectar. Não que seja uma conversa ruim, eu não julgo esse tipo de conversa. É uma conversa válida no dia a dia, tu saber conversar sobre isso é válido, né? Mas eu me conecto mais dificilmente nesse tipo de conversa. Eu prefiro cair logo de cara numa conversa mais profunda. Não profunda só emocionalmente ou sentimentalmente. Eu falo de profunda, às vezes, até no aspecto técnico, no aspecto intelectual, ou em diversos tipos de aspectos, né? Uma conversa complexa. Eu acho que é porque a minha mente ela funciona mais naturalmente desse modo. E isso nem sempre é bom. Isso pode ser bom em alguns momentos, mas claro que nem sempre é bom, né? Acho que tanto quanto a conversa rasa, quanto a conversa complexa, elas têm os seus benefícios e os seus malefícios, né? E uma outra coisa que eu gosto de fazer é assistir a filmes de super-heróis. Filmes e séries, né? Pinguim, Batman, Demolidor, Defensores, Homem-Aranha, Capitão América. Eu acho que é o arquétipo que ainda se mantém muito na minha cabeça, que é o arquétipo do herói. O cara que salva todo mundo e às vezes comete atos talvez impensados, talvez irresponsáveis até mesmo. Ou o arquétipo do guerreiro, né? Também muito relacionado ao arquétipo do guerreiro. Também assistir a filmes que tenham a ver com o lado medieval. Gosto de filmes sobre reis. Tem aquele filme chamado O Rei também, se não me engano, é do rei da Inglaterra. Tem
não necessariamente só sobre reis, né, mas sobre líderes. Filmes medievais que apresentem líderes que passam algo de positivo, que passem algo de sobre como eles conseguem os desafios que eles passam para liderar e como eles chegaram até aquela posição de, enfim, de líder, né? É uma coisa que me motiva bastante porque o arquétipo do rei ele é muito sobre isso. É sobre tu integrar as tuas sombras. Eu estou falando aqui em termos da teoria de Carl Jung, né? Da teoria dos arquétipos de Carl Jung. E o arquétipo do rei, ele é sobre integrar a tua sombra, que é se eu não me engano, a sombra do rei é o rei fraco e o ditador, alguma coisa assim. E integrar essas duas sombras para você formar o arquétipo do rei, que na teoria não é sempre, eu acho, né? Você não é sempre uma pessoa, todo homem tem esse arquétipo dentro de si mesmo, mas ela varia, né? Às vezes cai no rei fraco, às vezes cai no ditador, né? E tu tem que equilibrar isso para tu ativar esse arquétipo do rei. Mesma coisa serve para o herói, mesma coisa serve para o guerreiro. Para quem já viu aquele livro Rei, Guerreiro, Mago e Amante, de Douglas Gillette e Richard, não, deixa eu dar uma olhadinha. Rei, Guerreiro, Mago e Amante. Rei, Guerreiro, Mago, Amante. É um livro bem legal, ele explica Robert Moore e Douglas Gillette. É um livro que fala sobre os arquétipos masculinos. Eu particularmente gosto dessa temática dos arquétipos masculinos. É baseado na teoria de Carl Jung dos arquétipos. E tá aí, ó, uma coisa que é outro hobby meu, né? Eu tô falando aqui assistir a filmes, mas assisto a filmes por causa disso. Porque eu gosto de explorar esses arquétipos. Eu gosto de explorar como isso se expressa através da cultura e como se expressa através da cultura, através dos homens, de personagens masculinos, nesse caso, né? Enfim, daí tem outros hobbies que eu quero fazer que eu ainda não fiz, né? Tem um hobby que eu um dia quero fazer, só vou falar alguns deles, né? É o jiu-jitsu, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Apesar de que eu agora, nesse momento, não sei se eu tenho condições por questões financeiras e outras questões que eu tenho que verificar. E porque as aulas de jiu-jitsu exigem que tu, além de pagar a mensalidade, você tem que comprar o kimono, que é muito importante, eu acho bem legal essa questão. E tu tem que alinhar bem, né? Porque eu acho que é dedicação, né? Toda arte marcial é uma dedicação. Tu tem que te dedicar àquilo, tu tem que levar a sério. Ir aos treinos, e eu decidi que é mais importante para mim nesse momento fazer uma academia em vez de fazer um jiu-jitsu. E outro hobby que eu tenho interesse, se for possível um dia, não sei se eu encontro isso aqui na minha região, é o arco e flecha. O arco e flecha é bem curioso para mim, e se for possível para eu fazer isso um dia, eu acho muito curioso. E da questão, apenas uma curiosidade, que se um dia eu quiser viajar para outros países, eu quero viajar para países gelados, países onde a temperatura é mais baixa. Eu acho que neles não tão baixa, né? Parece até meio... Pode parecer um pouco meio mesquinho, né? Porque... Só vou citar aqui países tipo como os países europeus ou Canadá e países que geralmente são mais desenvolvidos. Esses países que geralmente são, até pelo meu conhecimento, são os que são mais gelados, né? E também tem os países aqui da América do Sul que são bem legais, que também são gelados, que é a Argentina e o Chile, que até onde eu tenho conhecimento são países onde neva, onde tem montanhas congeladas também. Não tenho certeza, mas eu acho que o Uruguai também tem neva em alguns locais. Pode-se dizer que até no Brasil se neva em alguns locais, né? Aqui, inclusive, em Santa Catarina, em alguns locais se neva.
como no Morro da Cruz, São Joaquim, Lages, e outras cidadezinhas, outros municípios também se neva por aqui. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre os meus hobbies, dar uma introdução. Eu acho que muita gente tem curiosidade sobre isso. Que tipos de hobbies uma pessoa com transtorno mental pode ter, que tipos de hobbies eu tenho, o quanto esses hobbies são importantes. Eu acho que os hobbies eles vão evoluindo à medida que a gente vive a nossa vida, eles nem sempre são a mesma coisa. O quão importante é ter hobbies, porque eles não apenas preenchem espaços vazios, eles não têm apenas o objetivo, o objetivo do hobby é preencher um espaço vazio da minha vida. Então, o objetivo do hobby vai além de preencher um tempo vazio. Ele também, penso eu, né? Ele também serve para te dar prazer, para que você tenha lazer. Principalmente isso, lazer e exploração de outras coisas que você gosta de fazer. O hobby também nem sempre precisa ser monetizado. Você pode ter hobby simplesmente para ter felicidade. É isso. Penso que hobby é isso. Ele é basicamente você ser feliz com aquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente não consegue isso no trabalho. Tem quem consiga? Eu acho que tem. Mas não é para todo mundo, talvez. Não sei. Eu acho que nem todo mundo consegue ser feliz só no trabalho, né? Dizem que no trabalho, mesmo que a gente faça o que gosta no trabalho, existirá momentos em que você estará fazendo coisas que tu não gosta. Vai ter um momento ali, um 40% ou 50% que será coisas que tu não gosta. Se é que não é mais do que 50%, né? Então, o hobby, pelo menos, tu pode estender esse momento que tu faz as coisas que tu gosta, né? Ali, quando estou escrevendo poesia, eu acho que praticamente 100% daquele momento, talvez uma frustraçãozinha ou outra por não conseguir colocar uma rima ali ou lá, mas quando eu estou escrevendo poesia, quase 100% do momento eu estou gostando daquilo que eu faço. Se eu posso monetizar isso, quem sabe um dia talvez eu possa criar um livro de poesias, mas eu não estou focado nisso, eu não estou colocando isso como objetivo quando eu crio poesia. Mesma coisa quando eu jogo videogame, eu não estou pensando em ser um daqueles jogadores de videogame profissional. Ou talvez quando eu crio um desenho, mesma coisa. Então é isso, né? O hobby ele é muito importante para tu explorar, tu ver o que tu gosta de fazer, tu te sentir mais leve contigo mesmo. Eu acho que é diferente de relaxar, não é a mesma coisa que relaxar, ele também... Acho que relaxar é outra coisa. Eu acho que relaxar não é a mesma coisa que fazer hobby, porque quando você relaxa, você está tratando dos teus músculos e está tratando da tua mente, que o hobby às vezes ele pode trabalhar os teus músculos e a tua mente, pode ser o contrário, né? Então, muito importante saber as diferenças entre isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse podcast. Talvez eu tenha falado muito sobre mim mesmo, mas eu não sei, eu acho que às vezes falar sobre mim mesmo possa ajudar outras pessoas, elas podem se identificar e isso pode ajudar elas também. Pessoas que passaram ou passam pelos transtornos mentais, como depressão, bipolaridade, transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, ou que tem também autismo. Pessoas que têm essas condições também podem se identificar e até mesmo identificar hobbies que queiram fazer, né? Identificar através dos hobbies que eu citei aqui, identificar alguma coisa e talvez se identificar com alguma coisa comigo que façam bem para elas. Então, muito obrigado por me ouvir até aqui, pessoal. Se gostaram desse podcast, por favor, deixem um curtir, se inscreve no canal e eu vejo vocês, ou quero dizer, eu converso com vocês. Até a próxima. Valeu, muito obrigado.